Bom, bom dia a todos. Então, na aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre os padrões que utilizam basicamente a composição, né? Como que eles delegam responsabilidades aí para os outros padrões através da composição, tá? Então, imagina o seguinte, tá? Imagina que eu tenho ali uma ordem, né? Pode ser ali uma ordem, por exemplo, de compra, né? Ela pode ter alguns tipos ali de entrega, certo? Que seria ali o shipping. E elas podem ter também alguns tipos de precificação, né? Que seria ali o retail, ali seria o varejo, né? E o wholesale seria o que a gente chama aqui de atacado, tá? Então, uma ordem, ela pode ter, por exemplo, a entrega expressa e regular, e ela pode ter o preço de varejo ou de atacado, tá? E aí, o que acontece? Imagina, isso aí influencia no total da ordem, né? De como que eu calculo o preço, certo? E como que eu calculo a entrega, né? Para saber qual que vai ser o total da ordem, tá? E aí, se eu imagina que eu use ali o padrão que a gente aprendeu ali, que foi o template method, né? Eu botei ali o total, né? Que vai somar ali o que foi retornado do preço e da entrega, tá? E aí eu faço dessa forma, né? Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter ali, por exemplo, a ordem de atacado expressa, ela vai ter a mesma lógica, ela vai ter a mesma implementação do shipping do que a ordem de varejo expressa, né? Da mesma forma que, por exemplo, uma ordem de atacado expressa, ela vai ter a mesma lógica ali de preço, né? Do que uma ordem regular de atacado, tá? Então a gente vê que tem vários métodos desses aí nas subclasses que acabam ficando duplicados, tá? E aí a gente fala, e se eu adicionar uma camadinha a mais ali na herança, né? E se eu tentar botar uma camada de herança ali a mais, né? Ficaria mais ou menos assim, né? Eu tenho a ordem ali, né? E aí eu teria, por exemplo, primeiro ali uma camada que seria em relação à entrega, né? Que seria o express e o regular, né? E aí cada um teria uma implementação de shipping e essa implementação não seria duplicada. Mas quando eu fosse para o nível de baixo, né? Se eu olhasse ali e falasse, opa, o preço ali do Express Wholesale, ele seria igual ao do regular Wholesale. Então, da mesma forma, eu ainda teria a duplicação. Diminuiu um pouquinho, que o método shipping não está sendo duplicado mais, mas o método price eu ainda preciso duplicar para cada tipo de ordem ali, tá? Calma. Era para ter um vídeo aqui agora. Não apareceu, tá bom. Deixa para lá, tá? Então, agora imagina como é que seria a consequência se um novo tipo de entrega fosse criada, tá? Por exemplo, ali a entrega next day, né? Tem na Amazon, tem alguns lugares que já estão implementando, né? O next day delivery, tá? Se eu olhar aqui no diagrama, tá? Se eu criasse um novo tipo de shipping, eu teria que duplicar esses caras uma terceira vez, tá? E se eu criasse, ou seja, eu teria que criar mais um tipo de shipping ali, né, no segundo nível de herança e mais duas classes embaixo. Por outro lado, se eu criasse um outro tipo de precificação, imagina aí que tem um desconto, alguma coisa assim, né? Eu teria novamente aí mais uma subclasse para cada uma dessas com código duplicado. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui 2 de 2, mas se o negócio crescer, pode ficar bem pior aí essa duplicação de código, tá? Então, vamos tentar aí, já que a herança não deu certo, vamos tentar usar a composição aí nesse caso, tá? Então,
fazendo uma revisão aí da herança e da composição, a herança ela só pode ser usada uma vez, né? Enquanto a composição você pode compor a classe várias vezes com outras, né? A herança, a gente tem o comportamento sendo determinado no momento que a gente instancia o objeto, né? Ou seja, no momento que eu chegar lá e falar assim, ó, new isso aqui, aquele momento eu já estou determinando qual que é o comportamento daquele objeto. Com a composição, não. Eu posso ir lá e trocar o objeto que está compondo, certo? Para poder tá criando, tá? A herança, aí fala assim, poxa, mas a herança não tem nenhuma vantagem. Essa última aí eu considero a principal vantagem da herança. Porque, a princípio, qualquer método público e qualquer método protegido, ele pode ser alterado, né? Ele pode ser sobrescrito. E você não precisa determinar exatamente onde vai ser isso daí. É só você, digamos assim, tentar separar as responsabilidades em vários métodos. Teoricamente, você poderia estender a funcionalidade naquele ponto. A composição é uma classe externa que você chama um método dela. Então, você tem que saber exatamente o ponto que você quer mudar, tá? Então, a composição ela tem essa característica de ter essa definição muito precisa ali de onde você pode injetar ou não um comportamento diferente, tá? E a herança, ela tem essa característica de você poder estender qualquer um dos métodos ali, contanto que ele não seja final ou privado, tá? E aí, assim, uma coisa interessante é que a gente fala tanto de herança e composição, mas a gente não é obrigado a usar um só. A gente pode misturar os dois dentro da mesma solução ali, tá? Que é justamente o que a gente vai ver aqui no padrão Bridge, tá? Então, o padrão Bridge, ele pega duas variabilidades, né? No caso, e aí você usa a herança para um e a composição para o outro, tá? Então, no caso aqui, a gente tem duas coisas que variam independentes, que é a entrega e a precificação. Você pode ter todos os tipos de precificação com todos os tipos de entrega, tá? Então, quando você tem essas duas coisas que podem variar de forma independente, o padrão Bridge fala assim, use a herança para um e use a composição para o outro, tá? Que ficaria mais ou menos assim, tá? Eu teria ali a minha ordem, certo? Ela tem ali o total e o preço, tá? E aí eu tenho ali a minha ordem de varejo e de atacado em cada uma em sua subclasse, tá? A classe ordem, ela vai ser composta ali por uma instância de shipping, né? Então, ali eu vou ter o regular shipping e o express shipping. Então, quando eu quiser saber qual que é o preço da entrega, tá? De uma certa forma, é só eu ir lá e chamar na classe que está compondo a ordem esse shipping, né? O método de shipping, tá? E aí, por exemplo, o lado da ordem, ele vai usar a herança, tá? Então, o total ali, ele vai chamar na própria classe aquela implementação ali do preço, tá? E aí a gente pode ver que é fácil a gente adicionar novos tipos de ordem, tá? Por exemplo, aqui a ordem especial aqui, tá? Que a gente não precisa mexer no outro lado, tá? Essa ordem especial, ela vai poder receber todos os tipos de shipping ali possíveis, tá? Bom, o outro lado do bridge ali, ele usa a composição, tá? Que o quê? Essa interface, essas instâncias, elas vão estar compondo a ordem, tá? Então, eu posso, por exemplo, também adicionar novos tipos de entrega de forma fácil, né? Tá? De forma que se eu criar ali, por exemplo, o meu Next Day Shipping,
eu posso facilmente adicionar ele em qualquer um dos tipos de ordem que eu tenho aqui. E se eu tenho uma ordem nova aqui, eu posso adicionar qualquer tipo de entrega aqui. E aí realmente eu tenho essa independência, né? Do outro jeito, toda vez que eu criava, por exemplo, um novo tipo de entrega, um novo tipo de ordem, impactava no outro e eu acabava tendo que duplicar código. Usando a solução aqui do Bridge, eu já não preciso fazer isso. Tá? E aí, os dois lados podem variar de uma forma independente, que era justamente o que a gente queria, sem ter nenhum tipo de duplicação em cima ali do código. Tá? Bom, na aula de herança, a gente falou sobre os hook methods, né? Tá? Que são uma forma ali de você estar, de uma certa forma, encadeando ali esses... tá criando um ponto de extensão dentro da classe. Tá? Agora a gente vai falar das hook classes. Qual que é a diferença? Tá? O hook method, como a gente viu, é um método que ele é definido na superclasse, mas ele é implementado nas subclasses, né? Ou seja, ele deixa ali um ponto em aberto para que você possa estender. A hook class nada mais é do que você ter este método em uma outra classe. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ali uma classe que está compondo a minha classe principal e essa classe ela tem um hook method. Ou seja, um método que se eu trocar a implementação que está ali, vai mudar o comportamento. Então, ele é um ponto de extensão. Essa classe externa que tem esse hook method, a gente chama de hook class. Certo? E aí, se a gente for parar para pensar, o conceito é bem parecido do hook method. Porque com o hook method, a gente pegava e delegava o comportamento, parte do comportamento para um outro método, só que na mesma classe. Aqui, da mesma forma, a gente está chamando um outro método para fazer aquela função. Só que esse método está numa classe diferente. Basicamente isso. Tá? E aí, o que são essas hook classes? Tá? Quais as vantagens de usar ela em relação aos hook methods? A primeira vantagem é que elas podem ser trocadas em tempo de execução. Como eu falei, a herança, no momento que você instancia, você já está fixando toda aquela implementação ali. Por mais que você atribua ela a uma interface e tal, e o cara não precisa saber exatamente quem está ali, no momento que você tem o objeto, você já tem o comportamento. Agora, com a composição, se você trocar a classe que está compondo, né? Por exemplo, no caso da entrega lá. Eu tenho ali a minha ordem, ela está composta com a entrega expressa. Aí o cara decide trocar para a entrega de um dia, é só eu ir lá e trocar aquela instância, que aí o método que calcula o total vai passar a chamar, na verdade, o mesmo método, né? Mas numa instância diferente. Tá? Que tem um comportamento diferente. Outra vantagem das hook classes é que não depende da hierarquia de classes, ou seja, não depende da herança. A gente viu que tem essa questão da herança, principalmente no Java, né? Você não tem herança múltipla, mesmo quem programa aí em C, em C++, né? Que tem herança múltipla, muitas vezes não é uma prática que é aconselhável de ser utilizada de qualquer maneira, né? Tem formas específicas aí, às vezes um pouco próximo do que o Java tem nas interfaces, né? Por exemplo, uma boa prática, se você usa C++, se eu estou usando herança múltipla, uma classe, por exemplo, ser toda abstrata, né? Tá? Então, não é porque a linguagem deixa que a gente tem que fazer tudo, né? Então, o fato de você poder não depender ali da hierarquia de classes, isso aí te dá uma certa flexibilidade, porque a herança você pode usar uma vez só, ou deve usar uma vez só, certo? E acaba que você também, aquela hierarquia, digamos assim, que você criou para compor a classe, ela acaba podendo ser utilizada em outros contextos.
por exemplo, imagina, vamos pegar um exemplo real aí, por exemplo, do Mercado Livre ali, né, que ele começou a oferecer o serviço de entregas, né, para quem comprasse, quem vendesse ali no site dele, certo? Só que aí eles falaram, olha que legal, a gente tem um serviço de entregas aqui, a gente pode oferecer isso como um serviço à parte também. Não necessariamente, se você quer mandar alguma coisa, você pode vir e contratar aqui o nosso serviço de entregas, independente de estar vendendo pelo nosso site ou não, né? Então, por exemplo, aquela classe shipping lá, ela pode ser utilizada independente da ordem, tá? É uma lógica ali que calcula o preço, independente de ter uma ordem ou não, tá? Então, acaba sendo fácil utilizar, você separa uma coisa, né? E essa coisa, por estar separada, ela passa a ser mais facilmente utilizada em outros contextos aí. Tranquilo isso aí? Vou falar agora um pouquinho do padrão state, tá? A gente viu aí o padrão o padrão bridge, ele pega ali, digamos assim, uma deficiência da herança, que é justamente os casos que você precisa, você tem duas coisas que variam de forma independente, tá? O state, ele pega aqui uma outra situação, que é quando você precisa alterar o comportamento em tempo de execução, tá? O que é o estado de uma classe, né? Quem nunca fez, né? Uma classe que, por exemplo, se a ordem tiver paga, então se comporta de um jeito. Se a ordem não tiver paga, se comporta de outro. E aí sai botando um monte de if ali no meio do código, né? Quem nunca, né? Certo? Então, o padrão state é justamente para esses casos, tá? Então, quem não entendeu porque tem esse alienígena aí, provavelmente não tem filho, e sabe que esse alienígena ele fica da cor dependendo do estado emocional dele, certo? Então, por isso que ele está aqui no padrão state, né? Porque ele muda o comportamento, certo? Tá? Então, assim, esse padrão ele é aplicável nas situações que você tem entidades que se comportam diferentemente de acordo com o estado que elas estão, tá? E eu já vi isso aí várias e várias vezes aí em diversos sistemas de tipos completamente diferentes, né? É um problema recorrente realmente, tá? Vamos continuar aqui o exemplo ali da ordem, né? Tá? Então, imagina que eu tenho esses estados aqui para a ordem, né? Pendente, paga, entregue entregue não, enviada, né? E entregue, tá? Aí, por exemplo, imagina que eu tenho esse método aqui, que ele, por exemplo, calcula a quantidade de dias, uma estimativa de dias para a entrega, né? Então, por exemplo, se está pendente, são os dias que faltam para o processamento, mais a estimativa de entrega, mais a estimativa para envio, né? E aí ele, não vou percorrer qualquer um aqui, mas, por exemplo, se está entregue, então ele fala que a quantidade de dias restantes é 0, tá? Então, dependendo ali do estado, a forma que ele calcula isso aí é diferente. O grande problema é que quando esse tipo de coisa acontece, né, aqui eu estou sendo até bonzinho, né, que é para caber no slide, e não é normalmente só essa quantidade de coisas que aparecem ali, né? Normalmente, às vezes, cada if desse é uma quantidade de código razoável. E normalmente isso aqui acaba se repetindo para outras funcionalidades também. Então, por exemplo, verificar se é pago, verificar quanto que tem reservado no estoque para aquela ordem, né? Tudo isso aí são comportamentos que vão variar de acordo com o estado. Então, acaba que esses ifs aí, de acordo com o estado, eles acabam acontecendo por todo o código, tá? E aí, se a gente parar para pensar,
esse tipo de solução acaba também sendo bem difícil de ser alterada, né? Se eu precisar, eu, por exemplo, já vi várias vezes a empresa está mudando o procedimento, está fazendo alguma coisa nova, acrescenta um novo tipo de estado ali. Por exemplo, a gente está tendo erros na ordem, né? Então, depois eu quero ali, depois de processado, de repente de ter um estado conferido, né? Antes de efetivamente enviar, né? Então, isso daí, por exemplo, vai mudar a lógica de todos os lugares que tem o if. Por quê? Porque vai ter um estado, talvez aquele comportamento, ele valha para aquele estado, talvez ele não valha para aquele estado. E quando você tem isso pelo código inteiro, é realmente um trabalho de você ir em cada pedacinho de código e caçar na mão ali cada um e ver o que se aplica, se é uma lógica diferente, se encaixa em alguma lógica que já tem e etc. Tá? E é nessa hora que às vezes você chega para o cliente e fala assim, mas aí o que acontece nesse caso? Não sei. Ou, nunca aconteceu. Sabe? E aí, ali no sistema pode acontecer. Né? E aí? Aí você vira e fala assim, então nunca aconteceu? Então quer dizer que se acontecer eu posso gerar um erro no sistema falando que isso não é proibido? Não é permitido? Aí, não, peraí, né? Certo? Então é complicado, né? Às vezes acontecem umas coisas que o cara realmente não previu. Tá? E aí, nesse caso, a herança ela não funciona. Por quê? Porque eu preciso poder alterar o estado da ordem. Tá? E aí, se eu criar já, por exemplo, uma ordem com estado fixo, depois eu vou ter que instanciar um outro objeto, ordem, e copiar tudo para poder criar uma ordem diferente. Então, não é isso que eu quero. Tá? E aí, então, o state vem salvar a gente aí nesse dilema aí. Certo? Então, o que acontece? A gente usa, então, a composição. O que acontece? Ao invés do state, o estado, ele ser representado ali por uma string, né? Ou por um enum, que é o que às vezes a gente faz. Na verdade, pode até ser um enum. Mas seria um enum com comportamento. Não é um enum só um monte de nomezinhos ali, né? Cada nomezinho teria ali o seu comportamento, tá? Então, o que eu faço? Eu vou delegar para essa minha classe state, para essa minha abstração state, todo o comportamento que depender do estado. Então, por exemplo, pegar ali os dias faltantes, verificar se é pago, verificar ali se está reservado do estoque, tá? E aí cada estado ele implementaria o comportamento que aquilo ali teria no caso daquele estado, tá? Então ele vai, como eu tinha falado, né, ele vai definir como que vai ser, por exemplo, a ordem está paga, então ela vai estar composta com uma instância de pago, tá? E aí, nesse caso, ele tem aqueles métodos ali, né? Ele tem o comportamento para cada uma daquelas situações ali daqueles métodos. Certo? E aí, ó, ao invés de ser aqueles métodos que a gente viu antes aqui, ó, por exemplo, o get days remaining e assim, esses métodos eles seriam dessa forma, tá? Obviamente, no mundo real, acaba não sendo tanto assim. Por quê? Porque às vezes a gente tem no mesmo método outros comportamentos que não dependem somente do state. E aí, nesse caso, a gente joga para o state só aquele pedacinho de código que depende dele. Tá? E aí, por exemplo, eu poderia ter um método do state no meio de um método maior. Que antigamente, né, que na outra solução, estaria convivendo com um monte de ifs ali de estado no meio da sua execução. Tá?
Então, basicamente, todos os pontos que dependerem, eu vou estar chamando ali o método naquela instância ali do state, tá? E aí fica muito fácil, por exemplo, você, por exemplo, criar um novo estado. Obviamente, você vai ter que mudar os pontos onde mudam os estados, e isso você teria que fazer de qualquer forma, tá? Mas, para criar um estado novo, basicamente, você tem que implementar aqui essa interface e aí você já tem na classe ali todos os pontos em que você tem que definir o comportamento daquele estado. Você não tem que sair caçando pelo código onde que aquilo ali pode alterar o comportamento. Certo? Bom, o observer, tá? O observer, ele explora uma diferente característica da composição, que é o fato de você poder compor com vários objetos, tá? Então, quando a gente viu lá o bridge, eu vou compor aqui com uma entrega. Uma instância de entrega que vai estar lá. O state, né? Ele vai ter um estado que vai estar lá, tá? O observer, ele pode ter várias instâncias para a qual você está delegando parte do comportamento, tá? Ele pode ser, digamos assim, uma lista de instâncias, o que, por exemplo, com a herança já seria completamente inviável. Você teria que ter, digamos assim, como é que eu vou ter vários comportamentos diferentes e tudo junto? Certo? A herança não dá para fazer isso, tá? Então, assim, se a gente for parar para ver, tá? A ideia aqui do andamento aqui, da aula, eu estar dando exemplos para vocês, né, de padrões, e aí a gente está aprendendo os padrões, mas a gente está também aprendendo os princípios para a gente utilizar a composição, entendendo através desses padrões quais são os comportamentos que eu tenho ali, né? Que às vezes, num caso que eu não tiver nenhum padrão que se encaixe, eu consiga pensar na base ali, que são esses fundamentos básicos, esses bloquinhos básicos aí da orientação, objetos, a herança, composição e etc. Certo? E aí a gente vai ver mais para frente que tem vários outros padrões também que utilizam composição. Esses aqui são para exemplificar as diferentes motivações pelas quais a gente pode estar aplicando uma composição. Tá? Bom, então, como eu falei, o objeto ele também pode ser composto por uma lista de outros objetos. E aí a gente vai usar novamente o exemplinho da ordem de compra ali, né? Eu adoro esse exemplo do carrinho de compra. Porque dá para inventar um monte de coisa em cima dele. Mas tudo bem, imagina que no momento que eu boto um produto no carrinho de compras ali, tem uma série de coisas que eu preciso fazer no meu sistema, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, eu não quero que o cara adicione uma coisa no carrinho de compras e depois, na hora que o cara for fechar o carrinho, fala assim: ih, rapaz, acabou de acabar, né? O cara pegou junto que você. Tipo assim, você pegou primeiro, mas ele passou no caixa antes de você, né? E levou o seu produto. Então, o que eu vou fazer? O cara botou o carrinho, eu pelo menos durante um tempo eu vou lá e reservo aquele produto no estoque. E aí nisso daí eu já tenho que lidar com um subsistema diferente ali de estoque. Certo? Por outro lado, se o cara, sei lá, adicionou um disco aí, um CD lá do Roberto Carlos, né? Certo? Eu sei que ele gosta desse estilo de música, então eu tenho ali uma série de tags, digamos assim, né, associado ali ao perfil dele, né? E aí eu vou atualizar o perfil dele dizendo que, opa, esse cara um dia, né, ele quis comprar aqui, ou pelo menos já adicionou no carrinho dele, por mais que ele tire depois,
ele demonstrou um certo interesse nesse produto aqui, né? Ah, o cara está comprando, sei lá, um brinquedo de menina, então, pô, esse cara provavelmente tem filho, tem alguma criança pequena que ele, para quem ele está comprando aquilo, então eu vou oferecer outros produtos similares para ele, né? Hoje em dia dá até raiva, né? Você entra na loja, como é que o cara sabe que eu quero comprar esse negócio, né? Certo? E já mostra ali na sua cara, né? Tá? E outra coisa é registrar os produtos relacionados, tá? Existe aí por exemplo, se eu adicionei o CD do Roberto Carlos e com um brinquedo de menina no carrinho, ele vai falar assim, opa, de alguma certa forma, pode ser que esses dois produtos, porque a mesma pessoa tem interesse nos dois, né? Pode ser que eles sejam relacionados de alguma forma, né? Se uma pessoa só fazer isso, tudo bem, mas se várias fizerem, né? Opa, peraí, quando o cara estiver ali vendo um brinquedo ali, eu vou mostrar para ele, ó, você também não quer um CD do Roberto Carlos, não? Né? Várias pessoas, não tem isso aí, a gente no site lá? Ó, várias pessoas que compraram isso também compraram esse outro negócio. Aí você olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é a estatística ali do negócio, né? Tem aquela história famosa aí que o pessoal sempre conta aí na parte de mineração de dados, que toda quinta descobriram, né, que era comum quinta-feira à noite homens irem ao supermercado e comprarem fraldas e cerveja, certo? Então eles passaram a fazer promoções de cerveja perto da fralda e promoções de fralda perto da cerveja, certo? Então essa história aí é famosa, sendo que, né, não seria produtos que as pessoas normalmente relacionariam. Mas voltando aqui o exemplo, imagina toda vez que eu insiro um produto no carrinho, eu tenho que reservar no estoque, tenho que atualizar o perfil do usuário em si e tenho que registrar aí a relação daquele produto com os outros que também estão no carrinho, tá? Então, são 3 subsistemas completamente diferentes do qual o carrinho de compras está dependendo, tá? E aí imagina ali a minha classe carrinho, que já tem que controlar ali os produtos, o preço, talvez o tamanho deles ali para entrega e tal, e ainda tem que ficar chamando esses outros sistemas ali, tá? Então, isso aí faz com que essa classe aí do carrinho ela seja acoplada a diversos outros subsistemas, o que significa que normalmente num sistema de e-commerce o carrinho ele é uma das partes centrais do sistema, né? É uma das principais classes do sistema que controla todo o processo de compra ali do usuário. E aí você imagina que qualquer mudança nesses sistemas aí vai afetar a classe central ali do negócio. Tá? E outra coisa, né? Qualquer coisinha, qualquer mudança na classe central também pode impactar, pode gerar um bug na notificação para um desses sistemas aí. Então, te vê que essa solução aí não está muito legal, não está ideal, certo? E aí é aquela coisa, né? Imagina ali que eu tenho aqui, eu vou ter uma classe aqui que faz uma estimativa de entrega, que normalmente também é uma lógica que tem que acessar alguma coisa externa, até mesmo para ver o volume dos produtos, peso, né? Para onde que o cara quer que entregue, para poder dar uma estimativa ali. Tá? Então, aí imagina, esse cara vai ter que entrar no meio de um monte de ifs, de chamadas a outros sistemas, no meio daqueles métodos ali de adicionar e remover produto. Aí você vê, putz, isso aí não tá complicado mais ainda, tá? Então, assim, a ideia aqui do Observer seria o seguinte, e se ao invés do carrinho de compras ser o responsável por avisar toda essa galera, eu simplesmente deixasse que outras classes observassem ele. Falasse assim, agora eu posso ter classes aqui que observam as minhas mudanças internas. E aí cada uma se vira para fazer o que quiser. Tá? Então essa é a ideia aí do padrão Observer. Tá? Então,
Novamente, a gente vai utilizar ali a composição, só que dessa vez, ao invés de poder ter um observer só, a gente vai poder ter vários, certo? Então, quando eu tiver ali o meu carrinho de compras, né? Ele vai ter ali aquela lista ali de Cart Observer, tá? Eu vou poder, digamos assim, receber, essas classes elas vão receber notificações das mudanças. Então, por exemplo, você pode ver que ela tem ali um método lá, Product Added, né? Então, por exemplo, todas as classes ali do Observer que estiver compondo ali o carrinho de compras, quando o produto for adicionado, ele vai avisar todos os observadores, olha, foi adicionado esse cara aqui, façam o que vocês acharem que tem que fazer. Quando for removido um observer, ele vai falar, olha, foi removido esse camarada aqui, certo? Tá? Então, se a gente nota ali que na classe ali do carrinho, foram adicionados aqueles métodos add e remove observer, que agora eu posso adicionar e remover observers na classe, tá? Então agora o meu carrinho não precisa mais ficar sabendo de todo mundo, é simplesmente ele receber aqueles caras ali, tá? E aí, por exemplo, todo mundo que precisar dessas informações do carrinho pode ir lá e criar o seu observer. E aí a única coisa que eu tenho que fazer é que no momento que eu criar um carrinho novo, eu tenho que ir lá e ter aqueles observers dentro do carrinho. Tá? Então, eu vou ter ali, por exemplo, o observer do estoque, né? Que ele vai, quando ele receber ali a adição de produto, ele vai lá e vai reservar o produto no estoque. Eu tenho ali o de preferências do usuário, né? Eu tenho ali dos produtos relacionados, tá? Então, cada um deles ali vai ter uma lógica diferente, certo? Que vai trabalhar ali em cima daquilo ali, tá? Note, por exemplo, que, os produtos relacionados não é uma lógica simplesmente de ir lá e chamar no subsistema, relaciona esses caras aí. Se eu adicionar um cara num carrinho que já tem 3, eu vou ter que relacionar todos eles, tá? Então, não é uma lógica pequenininha, digamos assim, tá? Então, como é que seria isso aí? Eu teria ali, por exemplo, uma lista de observers dentro da minha classe. Seria similar às outras composições. A diferença é que aqui é uma lista, ao invés de ser um só, tá? E aí, quando eu adiciono o observer, eu adiciono ele na lista. Quando eu removo, eu tiro ele da lista, tá? E aqui que vem a parte interessante, que aí toda vez que eu adicionar um produto, eu vou lá e vou notificar todos aqueles observers que um produto novo foi adicionado, tá? Toda vez que eu remover um produto, eu vou lá e vou notificar todos os observers que aquele produto foi removido, tá? E note que dessa forma a minha classe não tem mais dependência a subsistema nenhum, tá? Então, ela só é acoplada ali à interface do observer, que de uma certa forma faz parte da API do carrinho e não dos subsistemas. Agora sim, cada subsistema ele vai ter que ter essa dependência da interface e ter a sua implementação do observer para poder capturar aquela informação que ele precisa ali do carrinho, tá? E aí a gente percebe que com isso daí fica bem fácil criar novos tipos de observer, né? Eu preciso ali observar isso aí para poder calcular ali uma estimativa da entrega. É só eu criar um observer que faz isso e adicionar ali na classe, que ele vai ser notificado das modificações e vai poder estar recalculando isso daí. Certo? Bom, então, dos padrões de composição, eram esses aí que eu tinha para apresentar para vocês.
nas próximas aulas aí do curso de padrões, a gente vai ver outros padrões que usam a composição aí de uma forma diferente, tá? Mas eu acho que com esses aí dá para ter uma boa noção de como utilizar aí a composição, como que funcionam aí os hook métodos.